falar que esse livro é pra criança, velho, pode me colocar numa rinha junto com essa pessoa aqui, eu vou acabar com ela, velho. Porque não é possível, não. Isso não é livro pra criança. Fala, amigos e amigas. Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos livros que eu li esse ano, que é essa belezinha aqui, ó. Um Pequeno Príncipe. E aí você vai me falar, mano, essa capa aqui é muito linda. Cara, ela é como se fosse, digamos assim, um courozinho, sabe? Ela é maciazinha, nossa, é bem gostoso assim, sabe? Ele é capa dura, mas é macio o tecido, sabe? Ele é mais grossinho, ó. Deixa eu colocar aqui. Fora aqui, ó, tá vendo? É dourado aqui na divisão das folhas. Cara, perfeito. Eu achei essa capa extremamente linda, extremamente, né? Não é extremamente minimalista, mas enfim, tá? E assim, ele fala sobre a visão de uma criança, né, em relação a diversas circunstâncias. E assim, quando a gente vai olhar o livro de uma forma igual uma visão de uma criança, é algo realmente, nossa, a realidade dos adultos é tão confusa, né? Tipo, pra gente é tudo tão fácil. E aí quando você lê de forma contrária, como um adulto, você começa a se perguntar de, cara, por que os adultos veem de uma forma tão confusa, né? E não é mais num caráter, tipo assim, brincando, ou tipo assim, sabe, sem entender, mas também não querendo compreender muito. É mais no sentido realmente questionador. Por que que nós somos assim? Por que que a gente está se condicionando a ser tão, sabe, se prender tanto às coisas? E assim, eu gostei muito do livro, né? Ele aborda muitos temas sobre responsabilidade, sobre lidar com os próprios sentimentos, lidar com o sentimento do outro, até mesmo sobre inteligência emocional, né? De você saber se é uma pessoa que vai se portar em relação às outras pessoas, e até mesmo como os nossos sentimentos e as nossas escolhas baseadas neles têm consequências, né? A gente pega um exemplo ali quando o Pequeno Príncipe deixa a Rosa, né? Ele sempre achou que ela se sentia, que ela era uma, né? Ela se garantia sozinha, mas não era bem assim. Ela ainda era uma rosa, era frágil. Ele queria proteger ela, mas ao mesmo tempo o orgulho falou mais alto, né? Da forma que ela se mostrava, da forma que ela se proclamava, né? E isso fez com que ele tivesse uma atitude diferente. Então, assim, ele tinha uma vida pacata, mas era uma vida que ele gostava. Ele tinha um apego por essa realidade. Então, quando ele sai dela, ele fica até mesmo com essa nostalgia, sabe? De, ah, minha casa era, né? Ele era muito apegado a essa realidade. E assim, ele se obrigou a mudar por conta de um sentimento, entende? Ele não queria aceitar, não sei se o termo correto seria aceitar, mas, enfim, ele realmente mudou por conta de um sentimento que ele não soube lidar da forma mais correta. E aí foi quando ele começou a ir em vários planetas para entender outras situações, e ele conheceu outras pessoas, né? E aí é interessante porque cada planeta ele vai passando baseado numa realidade, né, que a gente pode ver nos dias atuais. O vaidoso tinha o contador. Então, assim, cada um era apegado à sua própria necessidade, né? O rei era o cara que só queria mandar, mas ele não sabia o que que ele mandava, né? Ele queria governar, mas o que que ele governava? Ele não tinha domínio da realidade dele para saber, né, o que que ele tinha um desejo, né? Ele tinha ali, queria realmente exercer aquilo, mas exercer sobre o quê? Ele não tinha essa necessidade, ele só realmente queria impor uma realidade, mas nem ele sabia qual que era. A gente tem um contador que tinha o seu foco de fazer essa contagem, não podia perder, tal, 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 mas por quê? Sabe? A gente percebe que eles não tinham, como que eu posso dizer, como se tivesse uma visão de propósito, né? Eles tinham que fazer, mas por quê? Tinha até mesmo o que acendia a luz, né? Então ele sabia que ele tinha que acender a luz toda vez, mas o que que levava, sabe? O que que dava vida a essas atitudes, né? Eles sabiam que tinham que fazer, mas não tinha vida naqueles atos, né? Até mesmo eu acho que o que mais me prendeu foi a questão do bêbado, né? Que ele falava que ele bebe pra lidar com o fato de que ele não consegue parar de beber, algo assim. Então, assim, cara, as pessoas se condicionam a uma realidade, né? Há condições realmente em forma de se prejudicar por conta de coisas que eles não conseguiram realizar. E você vê como que eles ficam num ciclo. E assim, todos os aspectos do livro trouxeram pontos importantes relacionados à psicologia, né, à realidade do homem, né, às atitudes do homem. Eu acho que até um outro ponto que foi bem bacana é sobre o estudioso, né, que ele apresenta uma tese e ele tá com uma roupa, tipo, sabe, normal, e ninguém leva ele a sério. E aí quando ele coloca uma roupa, fica bem vestido, tudo, todo mundo leva ele a sério. Então eles falam, né, por que que os adultos veem as coisas dessa forma, né? E até mesmo, se eu não me engano, é o próprio narrador que fala, né, no início,
que assim, existe toda uma realidade onde ele quer que as outras pessoas falem sobre coisas bacanas, né? Coisas que uma criança gostaria de falar, que a nossa criança interior gostaria de falar, né? Sei lá, eu gosto de dinossauro. Cara, toda vez que alguém fala de dinossauro, eu fico louco, eu quero falar sobre dinossauro. Tipo assim, mano, espinhossauro não podia ser morto por outra espécie depois de adulto. Tá? Por quê? Porque ele era um dos maiores de todos ali do negócio, entendeu? Então assim, mudando, voltando pro nosso foco. O que acontece? Ele falava muito sobre isso, né? Até mesmo no sentido de que às vezes a gente queria, sabe, tinha essa fagulha de que poderia acontecer, mas na verdade as pessoas queriam falar sobre coisas de adulto, né? Sobre coisas que tinham que ser feitas, mas que, sabe, ou por muito, até mesmo os exemplos se mostravam sem um propósito, sabe, que pudesse mover a vida dessas pessoas. De uma forma, obviamente, sabe, que levasse sentimento, não necessariamente que eles não se moviam, né, mas não levavam sentimentos, não, né, faziam todo o movimento. E aí o que acontece? A partir dali, né, quando a gente começa, quando ele vem para o mundo normal, digamos assim, que ele encontra o narrador, eu acho que, assim, é uma parte muito bacana, porque até mesmo o narrador começa a reparar como as atitudes dele, sabe? Vou dizer birras, as formas que ele via o mundo, né? Ou até mesmo os problemas que ele estava enfrentando, de uma forma que, cara, às vezes não precisa ser levado tão a sério assim, né? E até mesmo quando ele via a realidade do Pequeno Príncipe, e ele começou a ficar encantado pelo Pequeno Príncipe. E antes que a gente chegue até os momentos finais, eu acho que é importante também falar sobre um pouco dos detalhes, né, dessas circunstâncias que caminham a isso. Então, nós temos a Rosa. A Rosa é um ponto muito importante que fala sobre você, né, o sentimento do belo, do lindo, mas ao mesmo tempo, como que esse orgulho pode magoar as pessoas ao nosso redor e fazer com que toda a nossa realidade possa mudar. A mesma coisa quando a gente fala da raposa, que a raposa, ela tinha uma condição onde ela mostrava quais eram os passos para que ele pudesse se tornar como se fosse um amigo dela. Entende? Tipo assim, será que isso realmente tem um passo a passo? E outro ponto, né? Quando a gente fala assim, você se torna responsável por aquilo que cativas, né? Se eu não me engano, tem uma das traduções, né, que uma amiga minha me falou, que ele fala sobre aquilo que você doma, né? Aquilo então que está sobre o seu domínio, né? Que está contigo. Então, é algo sobre aquilo que você tem, né? Aquilo que é sua propriedade, digamos assim. Então, você é responsável por aquilo que você cultivou, né? Então, cara, é um negócio muito complexo, digamos assim, para um livro de criança, né? Então, você é responsável por aquilo que você cultiva, né, na sua realidade. Então, sou responsável se eu permito que eu tenha pessoas que me respeitem na minha realidade, eu sou responsável se eu tenho pessoas que não me respeitam na minha realidade. Então, assim, é um ponto muito importante e que quando a gente é criança, a gente recebe essas coisas com uma visão muito da nossa realidade, simplista, digamos assim. Mas quando a gente traz pra uma realidade mais adulta e amadurecida, a gente começa a pensar e ver com outros olhos, né? E quando a gente vai indo pro final do filme, desculpa, final do livro, a gente começa, eu comecei a ficar muito chateado, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Porque, cara, eu não achei que merecia ter esse final, tá? Assim, a gente sempre fala sobre ele tava passando em vários mundos, né? Ele tava viajando. Então, assim, era um negócio muito, muito de vibes, era muito, como é que eu posso dizer, imagético, digamos assim. E essa imaginação toda, quando chegou a hora dele, que ele estava na Terra, no mundo real, e ele tinha que voltar para aquilo que ele gostava, para a Terra dele, enfim, ele teve que abdicar daquela vida, entende? Então, assim, cara, eu fiquei doido. Juro pra vocês. Eu fiquei uns 4 dias sem ler nada, assim, sabe? Porque eu fiquei muito abalado mesmo. Eu, sabe? Por mais que, assim, quando a gente fala da morte do Pequeno Príncipe, não é bem uma morte. Ele, como que eu posso dizer? Ele abdicou daquela realidade, ele abdicou daquele corpo, ele abdicou daquilo que ele era para que ele pudesse viver a sua essência, né? O seu real sentimento, enfim. Eu vejo dessa forma. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei muito chateado porque você começa a ter um cuidado, né? Um carinho. Porque, querendo ou não, ele é um personagem, é como se fosse uma pessoa. O narrador, ele traz muito disso, né? Ele traz um cuidado, como se fosse uma criança tão frágil, né? Ela precisa de cuidado. E essa criança tão frágil simplesmente abre mão da vida dela para voltar para uma realidade que ela mesma escolheu sair. Entende? Às vezes a gente tem atos
que os nossos sentimentos nos levam a realizar, que eles, cara, eles são tão ingênuos muitas vezes, que depois o custo é muito alto para que a gente possa voltar atrás e tentar reconquistar aquilo. Então, assim, quando ele abdicou daquilo, não necessariamente ele, eu não sei dizer se ele voltou, se não, ele abriu mão daquilo para viver aquela realidade de novo. Mas será que ele conseguiu mesmo? Sabe? Esse foi o preço que ele pagou. E ele escolheu pagar. Ele foi, sabe? Ele foi muito responsável e adulto de reconhecer que ele queria voltar, ele tinha que voltar, porque ele tinha as coisas dele que ele queria fazer. Então ele, sabe, ele respeitava a Rosa, ele respeitava como as coisas tinham que ser feitas na realidade dele. Ele respeitou o sentimento dele, entendeu? E ele percebeu que ele precisava voltar, entendeu? É, e pra mim foi muito denso essa parte. Por mais que o livro fala, né? Ele caiu na areia e depois no outro dia ele não tinha mais corpo, né? Porque realmente é como se não tivesse acontecido na vida real, né? Então traz toda uma filosofia, né? De que ele pode ser visto, né? Lá de cima, que não sei o que, tal, 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 mas ainda assim não é a mesma coisa, né? É muito louco pensar como o livro se desenvolveu de uma forma tão, como que eu posso dizer, de uma forma tão bonita, infantil, digamos assim, né? Uma forma muito ingênua, né? De realmente explorar o sentimento, explorar a mentalidade humana, explorar os atos humanos. Mas ainda assim que ele foi muito duro, no sentido de que você é responsável por aquilo que cativas, por aquilo que você gerou, aquilo que foi um ato seu, por mais que fosse por um sentimento, que se fosse um ato ingênuo do seu sentimento, você ainda se torna responsável por aquilo. E existem consequências, existem preços, e você que é a pessoa que vai escolher se quer pagar ou não. E assim, foi um livro difícil para mim, mas eu gostei demais. Ele trata muito bem como que nós, como adultos, devemos muitas vezes ver a vida com um pouco mais de leveza, ver a vida com um pouco mais de um olhar de uma criança curiosa mesmo. Assim como, sabe, por que que você se apega tanto a uns detalhes assim, sabe? Por que que você se prende tanto a algumas amarras imaginárias que às vezes você mesmo que criou? Então, nós estamos livres para condicionar nossa realidade. E esse livro traz uma essência de uma criança que vê a possibilidade na palma da mão. Ele entende que existem coisas que são como são, assim como os elefantes lá, os pés de árvore, e o vulcão dele que pode entrar em erupção a qualquer momento. Ele entende que a realidade ela é o que ela é. Ele não briga com a realidade, porque ele entende que o mundo é mundo. Mas ele entende que, de certa forma, as pessoas ainda têm opção de atuar, sabe, naquilo ou não. Elas podem permanecer naquela realidade ou não. Assim como ele fez. Ele não queria estar naquela realidade, porque teve todo um conflito de sentimentos e ele saiu. Ele abdicou da realidade dele. E assim como a gente já falou, ele teve um preço para pagar. É, amigos, este é um livro. É um bom livro, tá? Muito bom mesmo. Então, assim, Jorge, você recomenda esse livro? Depende. Se você estiver pronto. Mentira, recomendo. Mas é importante que talvez a gente olhe com olhos de uma criança, realmente, para esse livro. E. Ou não também, talvez tem que ser o seu olhar, né? Querendo ou não, isso daí, se você, igual eu falei no início, se você ler com um olhar de uma criança, ou você ler com o olhar de um adulto, vão ser entendimentos diferentes. E pode ser que eu tive esse entendimento agora, lendo ele pela primeira vez, e daqui 1 ano, 2 anos, se eu for relê-lo, se eu for reler esse livro, eu vou ver de uma forma diferente, entende? Porque vai ser da minha visão, da minha experiência, da minha bagagem naquele período de leitura, né? Às vezes até mesmo dos sentimentos que estão mais fortes comigo naquele momento. Então, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim. Vocês já leram esse livro? O que que vocês acharam desse livro? Faz sentido o que a gente falou até agora? Eu aguardo esse retorno de vocês, hein? Eu quero feedback de vocês, hein? Um beijo pra todos vocês. Até a próxima.